Eu vou me levantar para receber ela, a nossa musa maravilhosa, Dani Lima. Eu queria até falar com ela sobre a festa de ontem, porque a gente, na pista o tempo inteiro, mas só que ela já começou com um furo. Logo nessa manhã, a manchete principal do UOL é a Dani Lima. Olá, Dani, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias. Que alegria estar aqui com vocês no All News desta primeira edição dia movimentadíssimo. Dia quentíssimo. Você abre justamente com essa manchete principal. Polícia Federal, mostra a manchete pra gente, é a manchete da Dani, o All Prime. Polícia Federal encontra prova de grampo ilegal ordenado por Sérgio Moro. Eu quero que você conte essa história pra gente, nem vou ler aqui o texto, Dani. A reportagem completa tá na nossa página. Que grampo é esse? Que descoberta foi essa da Polícia Federal? Fabiola, sabe o que eu queria te pedir para você trazer para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente pelo portal, pelo YouTube, pela TV? Deixa eu afastar um pouquinho a câmera, peço desculpa aqui. A gente está no improviso, mas o mais importante é a informação. Pronto, voltei aqui. Uhum. A manifestação do senador nas redes sociais, porque nós procuramos a assessoria do senador Sérgio Moro na segunda-feira, às 6 horas da tarde. Demos até a terça-feira, né, para que eles pudessem se manifestar. Eles mandaram uma nota que não tinha um parágrafo, mas o senador foi às redes sociais. Então, vou pedir para você trazer o que ele disse, porque a partir daí a gente começa a explicar o caso. Eu acho importante. O Sérgio Moro, ele hoje nas redes sociais colocou duas fotos, né, com trechos da reportagem. Colocou duas fotos com trecho da reportagem e ele falando o seguinte, justamente ele falou assim, olha, a jornalista está dizendo que isso seria um furo, mas na verdade esse assunto já teria sido relatado anteriormente, isso inclusive no ano de 2023, é o que ele diz aqui, que isso já tinha sido revelado, é o que diz o Sérgio Moro. E segundo ele, o fato ocorreu em 2005, há 20 anos, quando um criminoso, colaborador, ladrão de consórcio se dispôs a gravar seus interlocutores suspeitos de variados crimes e investigações. Ele fala que isso tudo é um factoide e ele diz que o entendimento do STF na época era de que a gravação feita pelo próprio interlocutor não demandava autorização judicial, né? E essa foi a conclusão dele em relação a isso. E aí ele pega e começa a falar sobre outras coisas, fala assim, isso é para esconder, esse assunto está vindo justamente para esconder outros casos, como as próprias investigações que estão acontecendo na CPMI do INSS, as suspeitas aqui do envolvimento do filho do presidente Lula, no caso, e por aí vai, Dani. Ele falando que esse não é um assunto novo e que isso não era realmente um problema. Olha, a honestidade é matéria-prima do jornalismo. O senador Sérgio Moro está recorrendo a uma reportagem que eu mesma fiz em 2023 e cujo conteúdo eu menciono na nossa matéria especial de hoje, que é a manchete do UOL. A Polícia Federal encontrou pela primeira vez o registro integral de um grampo de 40 minutos feito por um então colaborador da 13ª Vara Federal de Curitiba, que agia por ordem de Sérgio Moro. Então, quando ele diz que não houve ordem judicial, não é verdade. Havia a ordem, inclusive houve uma ordem para tentar gravar novamente o então presidente do Tribunal de Contas do Estado. É a primeira vez que a prova documental da íntegra dessa gravação aparece. O que eu noticiei em 2023, que havia uma transcrição em 2 frases que mencionava a gravação do então presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por ordem de Sérgio Moro. Por que isso era um problema já naquela época? Porque Sérgio Moro, juiz de primeira instância, não poderia gravar ou investigar o então presidente do Tribunal de Contas. Pela lei, apenas o Superior Tribunal de Justiça poderia determinar esse tipo de ação. Tudo bem, a PF faz uma batida por ordem do ministro Dias Toffoli, porque Toffoli pediu esses documentos por diversas vezes e a 13ª Vara, mesmo a saída de Moro, se recusou a entregar.
Quando a PF faz a batida, a PF encontra uma caixa que tinha não só a transcrição integral, que mostra que por 40 minutos houve o monitoramento com escuta ambiental do então presidente do Tribunal de Contas. Na escuta, ele menciona outras autoridades com prerrogativa de foro e, pior, que esse depoimento jamais, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, fala, nada foi feito com isso. Erro de novo. Deveria ter sido enviado ao STJ para que o foro, o Superior Tribunal de Justiça, dissesse se isso merecia ou não mais investigação. Só que a nossa reportagem de hoje, Fabíola, traz novos fatos aos quais o ex-juiz não se reporta. Do que eu estou falando? Em especial dos registros apreendidos pela Polícia Federal que mostram um segundo colaborador do então ex-juiz Sérgio Moro, o advogado Sérgio Costa, muito conhecido no Paraná. Hoje ele, inclusive, mora fora do país. Por quê? Porque sofre ameaças. Esse advogado, também colaborando com o Moro, gravou desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também entre 2004 e 2005. Os registros obtidos pela PF são do mesmo estilo do que eu reportei há 2 anos falando do presidente do TCE. São registros sintéticos que mostram os desembargadores gravados falando. As festas que nós fizemos foram gravadas e eu, temendo que elas vazem, afirmei, contei para minha esposa o que aconteceu. A PF hoje analisa um sem número de papéis, disquetes, porque a gente está falando em 2004 e 2005. Disquetes, documentos, CDs que têm as gravações. Mas vem por aí. Porque isso é um problema? Porque hoje os delatores da época que se insurgem contra Moro dizem no Supremo que ele utilizava esse material gravado e jamais remetido às autoridades competentes para chantagear essas autoridades, as quais ele monitorava e depois não remetia o monitoramento a quem deveria decidir se isso era investigável ou não. No caso dos desembargadores, a coisa fica ainda pior, porque seriam gravações de foro íntimo, ou seja, de momentos que não diziam respeito, neste caso, porque existem outros indícios de outras gravações, aí sim, de conteúdo que deveria ter sido remetido para apuração criminal ou não, Mas neste caso, de foro íntimo e que foram armazenadas na 13ª Vara, mas jamais submetidas ao crivo da autoridade competente. É um problema grande para o ex-juiz Sérgio Moro, que tramita agora no Supremo Tribunal Federal, sob sigilo, nas mãos do ministro Dias Toffoli. Bom, só para resumir, para quem está chegando agora na nossa transmissão, a reportagem da Dani traz aí uma busca e apreensão que aconteceu da Polícia Federal nessa vara de Curitiba, que é a 13ª Vara Federal de Curitiba, que a gente conhece muito bem como a vara da Lava Jato. E nessa busca e apreensão, ela descobriu um documento de 2005. E nesse documento, o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, ele determina que autoridades de foro fossem grampeadas, o que é considerado ilegal, esse grampo. E é sobre isso que a gente está falando. A Dani traz nessa reportagem algo que ela conseguiu através do jornalismo investigativo, esse grampo de 40 minutos, por exemplo, do presidente do Tribunal de Contas do Estado. 40 minutos de conversa, você vê aí na reportagem dela publicada na nossa página trechos a respeito disso. A Polícia Federal também apreendeu registros de gravações envolvendo desembargadores, que é exatamente essa história que a Dani está contando aqui para a gente ao vivo, e envolvendo esses desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que eram responsáveis justamente por revisar as decisões da Justiça Federal do Paraná. Então, Sérgio Moro, preocupado com isso, pediu grampos em relação a esses desembargadores. E nesse grampo pegou coisas, inclusive íntimas, esses trechos. E como a gente até falou no início, o senador, muito incomodado com a reportagem, foi às redes sociais hoje, foi para o ataque em cima da Daniela, falou que isso era mais um factoide, falou que essa é notícia velha.
E não, e a Dani até conta na reportagem, isso acabou aparecendo muito levemente numa descoberta anterior, mas agora eles pegaram justamente esse documento que traz inúmeros detalhes sobre estes grampos e o incômodo e uma preocupação ao juiz Sérgio Moro. Eu vou daqui a pouquinho passar para a análise do Sakamoto e do Josias e a própria Dani. Fiz um resumão aqui, errei alguma coisa, Dani? Não sei. Nada. Nada. Musa perfeita, fada sem defeitos. Eu quero chamar o nosso juiz de plantão de hoje, que é Marlon Reis, para ele dar um parecer jurídico para a gente a respeito dessa história, porque é muito importante. Ah, é grampo ilegal. Ah, pode. Ah, não pode. Ah, ele fez isso, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Doutor Marlon Reis, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia. Não estou ouvindo a voz dele. É lá ou cá? É lá. Põe aquele on, Marlon. Aê. Cortou o cabelo, tá todo arrumadinho ele, olha lá. Vamos lá, que o assunto é seríssimo, doutor Marlon. Quero saber, pode ou não pode fazer um grampo desse? Pode grampear desembargador desse jeito? Como é que o senhor analisa aí os dados que a Dani Lima nos traz nessa manhã? Bom dia, Fabiola, Josias, Daniela, bom dia, Sakamoto. Não pode, de modo algum, isso é completamente vedado pela legislação, na verdade, por todo o sistema constitucional brasileiro. A prevalecer isso, claro que ele tem direito de defesa, tem direito de tentar demonstrar que as coisas não se devem dessa maneira, mas a prevalecer esses fatos, nós estamos diante de um caso de altíssima gravidade, inclusive invocando a aplicação da lei do abuso de autoridade, aquela versão da lei que foi a Lei 13.869 de 2019, que traz pelo menos um tipo penal especificamente alcançado por esse fato, por essa conduta, que é a obtenção de prova por meios ilícitos. No caso, aqui o meio se dá pela impropriedade, pela inexistência de autoridade para designação, para definição da busca dessa prova. E o que a Daniela falou há pouco sobre o fato, foi falado há pouco sobre o fato de que não competia a ele tomar decisão nenhuma acerca do que fazer com a prova obtida, também procede. Agora, antes de tudo, fazer uma coisa é alguém obter uma informação que provém de uma autoridade que não está sob a sua competência, sob a sua órbita de incidência, de atuação, por acaso. Tem uma palavra feia para isso, que é a serendipidade. Você está investigando alguma coisa e aparece, por acaso, uma fala de um desembargador, de uma autoridade que não está sob a sua atividade jurisdicional. Isso é uma coisa. Outra coisa é saber de que se trata e determinar a investigação de alguém sobre quem não pode ocorrer uma investigação por essa iniciativa, esse vício. Agora, outra ilegalidade, a partir da investigação feita, provas obtidas, ignorá-las como se elas não tivessem sido levadas ao conhecimento da autoridade. Também não compete a ele fazer um crivo de análise sobre isso. Então, realmente, o que se traz à luz é muito grave do ponto de vista jurídico. O som do Dr. Marlon hoje está prejudicado. Dr. Marlon, você é bem objetiva na pergunta. Isso pode trazer quais consequências jurídicas a Sérgio Moro? Ele precisa ser investigado, punido. Isso pode fazer com que, de repente, até ele enfrente alguma questão judicial mais grave? Qual é o crime cometido por ele aí nesse caso? Por abuso de autoridade. Repete que falhou aqui pra gente. Eu não ouvi a sua fala inicial. Por favor, doutor Marlon. Ele pode responder a uma ação penal, em tese, por abuso de autoridade. Essa é a questão. A lei do abuso de autoridade impede práticas como essa e atribui penas criminais para condutas como essa. Então, em tese, é possível que ele venha a responder por delitos que estão previstos na lei do abuso de autoridade.
Abuso de autoridade é o principal crime aí que o senhor vê para Sérgio Moro. Mas aí ele tem que ser investigado de que maneira? Alguém tem que entrar com alguma ação contra ele? Como é que funciona o processo? Esses fatos que foram levantados podem ser levados ao conhecimento formalmente da Procuradoria-Geral da República, sendo ele um senador da República, e ele pode responder uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal, que vai ter que decidir se aceita ou não a denúncia criminal, caso ela venha a ser oferecida pela Procuradoria-Geral. Tá certo. Doutor Marlon, muito obrigada pela sua colaboração. Bom dia ao senhor. Seguimos aqui, e antes até... A Dani precisa desligar também ou pode ficar mais um pouquinho, Dani? Tadinha, ela tá no improviso ali. Não, meu amor, eu tô no improviso, mas não tem problema. Se não estiver te incomodando nem atrapalhando o andamento do jornal, eu queria ficar mais um pouquinho. Inclusive, porque uma das alegações do ex-juiz Sérgio Moro é que, olha, isso aconteceu há mais de 20 anos, né? Ou seja, indica que vai falar sobre prescrição, né? Crime que já não pode mais ser punido porque passou o tempo de analisar. A principal tese da Polícia Federal hoje é trabalhar com a hipótese de crime continuado. Ou seja, houve lá atrás a violação legal da atribuição de investigar desembargadores, presidentes de Tribunal de Contas, conselheiros de Tribunal de Contas, mas esses documentos foram omitidos da Justiça durante os 20 anos. Há, inclusive, eu vou trazer isso mais tarde, estou produzindo uma suíte já, ou seja, né, uma segunda reportagem, decisão recente do atual juízo se recusando a enviar esses dados ou documentos relacionados a ele, tá? Ou a esses dados para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a principal tese dos investigadores hoje é de delito continuado. Até porque, Fabiola, essas queixas foram feitas aos juízes que sucederam Moro e nada foi feito por eles. Até que o polêmico Eduardo Apio, ele também hoje, juiz federal, né, que assumiu a 13ª vara e está afastado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acusado de furto de champanhe, uma história bizarra que só o roteirista de Brasil é capaz de produzir, mas ele foi quem recebeu o pedido e falou, opa, isso aqui é grave, e mandou para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso está nas mãos do Dias Toffoli. Tem 2 anos, certo? Há 2 anos o ministro vem pedindo diligências até que chegou ao extremo de, pela primeira vez na história, a Polícia Federal ter de fazer uma batida numa vara federal para poder entender qual era o tamanho do buraco. E o buraco, como o doutor Marlon deixou claro, é fundo. Vamos lá, o Sakamoto, ele tá se mexendo na cadeira aqui, ó. Ele falou assim, é grave, é algo importantíssimo e que a gente tem que estar de olho. O que mais chamou a atenção, Sakamoto? Antes de mais nada, bom dia para a Dani, parabéns pela reportagem, né? Importantíssima a reportagem, exatamente porque ela mostra a comprovação documental de algo que se especulava lá atrás. A Dani mesmo explicou, havia uma especulação, havia uma discussão sobre isso. E aí, por conta dessa batida, a Polícia Federal teve provas de um crime grave. O que aconteceu na prática é que Sérgio Moro, segundo os dados trazidos pela Polícia Federal, o Sérgio Moro criou a sua ABIN particular em Curitiba para grampear a autoridade. Ou seja, tem uma ABIN vinculada à 13ª Vara Federal de Curitiba para grampear a autoridade. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, né? Primeiro porque é o seguinte, quando você vai fazer qualquer espécie de grampo com autoridade, alguma coisa assim, você precisa de autorização da instância judicial cabível e depois, se você descobrir alguma informação, tem que ser encaminhado isso automaticamente. Sabe quando você vai, grampeia alguém, encontra um deputado federal lá envolvido, putz, tem que sair daqui, tem que ir para o STF, que é onde é o foro responsável por fazer isso. O que a investigação, o que a Dani está trazendo aqui é que não houve isso. Não houve. De maneira alguma. Então, para que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso... Oi? É pior, porque o ex-juiz Sérgio Moro faz parecer que foi fortuito,
que o delator estava lá trabalhando e, sem querer, esbarrou nesse personagem, então, presidente do Tribunal de Contas do Estado, ou outro delator estava lá gravando e, sem querer, se deparou com desembargadores. No caso do Tony Garcia, que foi quem grampeou, então, presidente do Tribunal de Contas, nós temos e nós publicamos a prova de que houve ordem para investigá-lo. Consta do acordo de delação do Tony que era para investigar alguém que Moro não poderia investigar naquela ocasião. Então não foi fortuito. Exatamente. É uma BIM mesmo, ou seja, a Dani está colocando isso, tipo, ó, os elementos mostrando que havia uma BIM em Curitiba, dentro da 13ª Vara. É claro, primeiro que a situação complica, porque vamos lembrar que o hoje senador Sérgio Moro já tem problemas com relação a grampos ilegais, né? Lembra aquele grampo lá atrás, anos atrás, houve um grampo da conversa entre ele e entre o Lula e a Dilma na época presidente, o Lula ex-presidente, você tinha expirado o prazo de autorização legal do grampo, e o grampo aconteceu mesmo assim. Pegou-se aquela informação, ele divulgou aquela informação, foi tudo irregular, tudo equivocado, e depois ele só pediu uma escusas ao STF na época, né, por conta disso, só que aquilo, na verdade, deu todo um rebu político, que na prática aquilo foi um grampo ilegal. E aí agora o pessoal vê que muitos anos atrás essa prática de grampos ilegais em Curitiba já acontecia. Né? Então, Fabiola, só para concluir, também não quero monopolizar, mas tudo isso, no momento em que o PP diz que não vai apoiar ele no Paraná, a concorrência do governo estadual, no qual nomes do próprio União Brasil, o partido dele, se negam também a apoiá-lo no Paraná, negando a ele a concorrência ao governo do estado, concorrência essa que ele está bem colocado nas pesquisas, né? Mas os dois partidos que formam uma federação não querem. O PP não quer e tem gente do União Brasil que quer e gente do União Brasil que não quer. Então você tem uma briga lá dentro. O que vai fazer com isso? Né? Ele falou com a gente aqui no All News de que ele vai conseguir convencer o PP do contrário, que vai ter o apoio para concorrer ao governo. Mas diante dessas revelações, a história dele fica muito difícil. Sérgio Moro, ele não tem apoio aberto no Senado Federal. Isso aqui é uma coisa que, é claro, não tem a ver com o trabalho dele como senador, mas isso aqui pode gerar uma condenação lá atrás e talvez os senadores, quando tiverem que votar a cassação de mandato ou alguma coisa, não sejam tão simpáticos com ele, né? Mas isso aqui atrapalha bastante a corrida ao governo do Paraná, Fabiola. Eu estou muito curiosa para ouvir agora a análise do nosso Poeta News, Josias de Souza. Quero saber, é claro que essa história envolvendo o Sérgio Moro, o que aconteceu na época da Lava Jato, desperta aí tanta coisa, né? A gente vê os desdobramentos de tudo isso, que infelizmente acabaram trazendo tantas respostas para o nosso país até hoje, né? Há muita coisa que ainda não foi respondida. E agora vem essa informação que a Dani Lima nos traz, de uma gravidade, quer dizer, um juiz fazendo grampo ilegal. E isso quem está dizendo é a Polícia Federal, Josias. É muito grave, né, Fabiola? Quando trocou o trono da 13ª Vara de Curitiba pela cadeira de ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro virou maquinista de um trem fantasma. E ele está deslizando há 7 anos em direção ao fundo do poço. Quando se imagina que ele já atingiu ali as profundezas, sempre surge uma outra assombração para informar que o percurso rumo às profundezas, rumo ao insondável, vai ter novas escalas, né? Então, nós tivemos o fundo do poço da bolsonarização do Moro, que foi suplantado pelo fundo do poço da Vaza Jato, que foi seguido pelo fundo do poço da conversão do Sérgio Moro em juiz suspeito, que foi de novo superado pelo fundo do poço da anulação das sentenças do Lula, que foi obscurecido pelo fundo do poço do esquartejamento completo da Lava Jato, e agora temos aí o fundo do poço dessa busca e apreensão que foi realizada pela Polícia Federal no passado do Sérgio Moro. Então a polícia foi enviada pelo Dias Toffoli lá às gavetas mais remotas do Sérgio Moro e recolheu essas evidências de que o ex-chefe da República de Curitiba já se imaginava acima da lei, meio que invulnerável, antes da Lava Jato.
Então, estamos falando de fatos ocorridos há 2 décadas. E, há mais de 20 anos, o Sérgio Moro instrumentalizou um colaborador para grampear autoridades cujo foro estava acima da jurisdição de um magistrado de primeira instância. Então, surge aí esse ex-delator, Tony Garcia, volta do passado como um fantasma que dá ao fundo do poço do Sérgio Moro uma aparência de poço sem fundo. E essas coisas aparecem, Fabíola, no momento em que o Dias Toffoli precisa de algo assim, precisa de um juiz sem muita autoridade para obscurecer também o caminho do próprio Dias Toffoli rumo ao fundo do poço. Porque nesse momento, nesse exato momento, o Toffoli está às voltas com com os olhos do país lançados sobre ele, depois que trancou a investigação do escândalo do Master, reabriu nesta semana, mas curiosamente, olha, pode realizar os depoimentos, as inquirições, pode dar curso à investigação, mas tudo aqui no meu gabinete. O que surgir de novidade vai ser acomodado aqui. Daqui a pouco ele leva para a cama dele, em casa, todas as descobertas da Polícia Federal sobre o Banco Master. E ele se apropriou do caso Master depois daquela viagem, foi a Lima para assistir às finais da Libertadores, a bordo de asas privadas, na companhia de um advogado, de um diretor do Master, e aí ele toma conta dessa investigação. Mostra também uma atuação muito imprópria de um magistrado, e aqui estamos falando de um magistrado da Suprema Corte, né? Então, é muito triste, Fabíola, assistirmos a tudo isso. Primeiro, o derretimento do Sérgio Moro, que não para, né? De fato, o fundo do poço dele virou um poço sem fundo. E tudo isso resultou no esquartejamento do que foi a maior operação anticorrupção já realizada no Brasil, né? E agora, por ironia do destino, o Sérgio Moro está sendo perscrutado, o seu passado está sendo revisitado por ordem do Dias Toffoli, que era um ministro que ele não confiava. Lá na Vaza Jato ele falava em Fux, we trust. Quer dizer, confiava no Fux, mas o Toffoli não estava no rol dos ministros que o Sérgio Moro considerava confiáveis. E agora é esse ministro que está fazendo essa revisitação ao passado do Moro. Tudo muito triste, Fabíola. Mostra que o judiciário brasileiro tem um funcionamento que não orna com as necessidades do país. O magistrado deveria estar acima desse tipo de coisa, mas o Moro realmente se tornou maquinista de um trem fantasma e ele está carregando nesse trem, todos os vagões foram carregados com matéria-prima produzida por ele mesmo. Então ele não pode nem se queixar. Vamos ver o que vem por aí. A Dani já falou que vai soltar ainda hoje mais uma reportagem, né? Dar sequência. Algo a acrescentar ainda, Dani? O que a gente pode esperar do desdobramento desse caso? Como já falamos, trouxemos aqui o lado de Sérgio Moro, que nega, né? Ele nega que tenha feito esses outros grampos, fala que é um factoide, que quer tirar atenção de outras coisas que ele está ajudando a investigar lá na CPMI do INSS. Mas que, na verdade, não. Esse caso da Lava Jato e o que ele fez na época vem bem antes da atuação dele no Senado, né, Dani? É isso, e olha, quem tiver a oportunidade de dar uma passada no portal do UOL vai ver que não tem essa de noticiar uma coisa para esconder a outra. A gente noticia tudo. A manchete é o Moro, mas a transmissão da CPMI está todos os dias na home do UOL. Tem sessão, o UOL transmite ao vivo, né? Aqui a gente não esconde nada, pelo contrário. A gente vem mostrando todos os ângulos, né? Tanto do que assola o governo, tanto do que assola a oposição. Para fechar, Fabíola, só trazer a informação de que, né? Novas diligências estão sendo solicitadas ao Supremo Tribunal Federal. A ver o que o ministro Dias Toffoli vai decidir a respeito desse assunto nos próximos dias. Eu quero agradecer o espaço aqui no All News Primeira Edição, mandar um beijo imenso para você, um beijo imenso para o Josias.
E um abraço para o Sakamoto, que furou a festa da Furou. firma. Ah, mas ele chegou aqui, eu dei uma bronca nele, gigantesca. E aí depois eu fiquei com o coração até apertado, porque ele foi ajudar o papai dele, que estava precisando de uma ajuda. E ele foi, e aí ele falou, eu queria ter ido, mas não consegui. Mas, Dani, todo mundo comenta... Tá perdoado. Tá perdoado. Ô, Dani, o seu flagrante de ontem... do Reinaldo Azevedo dançando a Anitta é o assunto mais bombado das redes. Tá lá no nosso Instagram. Será que o rei vai me Será que o rei vai me perdoar? Ele, tipo, dançando a Anitta. Eu falei que no próximo tinha que pôr o Josias do lado. E aí ia ser, aí ia ser o hit do ano. Né? O hit do ano. Mas tava bom, a Dani tava feliz da vida lá. Primeira festa do UOL, gostou da balada. O pessoal é animado, não é, Dani? Nossa, o UOL joga duro, era baladona mesmo. Eu falei pro Sakamoto, Sakamoto, você me avisa que não vem, eu tô aqui na porta e tá tocando Drake. Na hora que ela falou assim, olha, tá tocando Drake, eu falei, você tá tentando me convencer ou a vir ou a não ir, né? Mas foi uma pena que eu perdi a festa. Assim, outros anos já estive, já me esbaldei, assim, né? Então, atesto. Eu achei bonitinho nos comentários lá do Instagram, eu fiz um albinho de fotos, aí o pessoal até escreveu assim, nossa, tá com uma vibe da MTV, sabe? Tipo, que a gente tava tão animado. Adorei essa vibe da MTV. Eu só quero dizer uma coisa, né? Porque do Drake foi assim, amigo, ó. E tinha lá um telão girando imagens, né? Aí tá lá a Fabiola Cidral e o Josias maravilhosos e tal, super finos, trazendo jornalismo sério. E quando entra eu e você, Sakamoto, o que eu tô fazendo? Eu tô rindo de alguma coisa que você falou. Ou seja, sacanagem, a gente trabalha o dia inteiro, faz manchete, não sei o quê, e o registro que entra na festa da firma sou eu passando vergonha do seu lado. Tá vendo? Passou vergonha nada, foi maravilhosa. Dani, vai trabalhar então que a gente quer mais furo. Eu quero furo teu também, eu quero furo, quero pista, quero tudo. Tchau, meu amor. Boa quarta-feira. Obrigada, Fabiola. Até. Tchau, tchau. Vamos lá, a qualquer novidade desse caso, a gente volta a falar sobre o caso do Sérgio Moro, esse documento. Um detalhe, Fabiola. Vai, pode ir. Só para não dizer que não falamos de flores, né? O Sérgio Moro, ele tem muita dificuldade para oferecer dados que qualifiquem a sua atuação como juiz. Mas ele, cada vez que surge uma informação como essa de hoje, ele mostra que já absorveu o cacoete que desqualifica os políticos. Ele sempre diz que é perseguição, que querem encobrir alguma coisa. Em vez de apresentar uma justificativa plausível, ele vem com essa conversa mole de político, de que é perseguição, de que querem encobrir isso ou aquilo. Quer dizer, ele não consegue qualificar a atividade dele como juiz, mas ele já absorveu esse cacoete que desqualifica o político sempre que é pilhado no contrapé, né? Mostra que não vai bem o Sérgio Moro, né? E é lamentável, né, tudo isso no nosso país, assim, o que aconteceu, a investigação que acabou sendo feita de um jeito absolutamente errado, ilegal em muitos pontos, como a gente vê aí, que acabou não trazendo respostas, né? Você sempre fala isso também, né, Josias? Todo o caso envolvendo a Lava Jato acabou deixando o Brasil sem uma resposta sobre isso por conta de tantas irregularidades no meio de investigação, né? E nós estamos vendo agora o resultado, né? Desmoralizou-se uma investigação anticorrupção, os métodos desqualificaram a investigação, então anularam-se delações, anularam-se confissões, revisitaram multas, corruptos confessos concordaram em pagar multas para ressarcir o erário, essas multas também foram revistas, quer dizer, não apagaram os fatos, mas a desqualificação do método de investigação, do método de julgamento, levou a que essa operação de combate à corrupção fosse desossada. E o que é que está acontecendo agora? Nós estamos vivendo a mesma atmosfera de liberou geral que prevalecia no país antes dessa operação. Então agora estamos vendo deputado e senador roubando dinheiro público por meio de emendas, estamos vendo parlamentares fazem uma associação com as esposas e desviam milhões de reais, fazem saques milionários na boca do caixa. Estamos vivendo, de fato, uma fase do liberou geral, porque as pessoas entenderam isso, Fabiola. Olha,
somos, de fato, invulneráveis. Ainda que tenha ali um dissabor, uma manchete adversa, 15 segundos de má fama no noticiário, isto nunca dá em nada. Então, diante desse cenário, estamos vivendo agora uma fase de arrombamento ininterrupto dos cofres públicos. Daqui a pouco vem mais alguns julgamentos, mas as pessoas não confiam muito, Fabiola, nas consequências. Acham que podem subverter a lei, desrespeitar o contribuinte e imaginam que não vai acontecer nada. Então, estamos vivendo uma fase que já houve no país, tentou-se modificar esse cenário, o juiz, os procuradores desqualificaram o processo, para combater o crime cometeram outros crimes, e agora estamos vivendo novamente a fase do liberou geral.